naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja que naquele dia, Jesus está dizendo que vai haver um dia que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não estávamos lá, não expulsamos o mal, não fizemos maravilhas, não curamos os doentes. Senhor, e o Senhor disse: não me chame de Senhor se você não faz a vontade do Pai. Ele disse mais: aquele que pratica iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que você sabe que é errado e mesmo assim você faz. Então Jesus vai dizer naquele dia para todos, seja quem for, pastor, seja quem for, qualquer pessoa que vive na prática da iniquidade. Volto a dizer, iniquidade não é só roubar, iniquidade não é só matar, iniquidade não é só adulterar, iniquidade é você saber, um exemplo, que você tem que perdoar, mas você mantém a mágoa no coração, você mantém o ódio no coração. Isso é iniquidade. Você sabe que é errado, mas você continua com aquela raiva, com aquele sentimento de vingança, torcendo para aquela pessoa se dar mal na vida. Isso é iniquidade. E Jesus está dizendo: não adianta você falar Senhor, Senhor, porque não vai ter acesso ao reino dos céus. É muito sério, pastora Wanda. E a gente está vendo hoje aqui que Deus nivela a vontade dele, pastora, através da sua palavra. A palavra de Deus é a bússola para a gente saber se a gente está fazendo a vontade de Deus ou não. Se está fazendo ou não, e é uma questão simplesmente de decisão. Você decide o que você quer. Você quer fazer a vontade de Deus, então procure conhecer qual seja a vontade dele, procure conhecer qual é a palavra dele e fazer. Porque se é uma questão de decisão, ou você se submete, ou nós nos submetemos à vontade de Deus, ou então já estaremos fazendo a nossa própria vontade. E aí uma pessoa que diz assim: não, eu conheço a palavra de Deus. Como o pastor estava dizendo, eu conheço, mas eu não consigo perdoar. Eu não vou perdoar porque a pessoa me fez um mal muito grande. Jesus disse assim: perdoem aqueles que vos maltratam. Perdoem. Nós temos que liberar perdão, essa é uma vontade de Deus. Por quê? Porque se nós não perdoarmos, Jesus disse, então o Pai não perdoará as nossas falhas também. Se você quer ser perdoado, você tem que liberar perdão. Isso é uma coisa que todos nós já conhecemos, é a vontade de Deus. E quem não conhece essa vontade? A partir do momento que você diz, não, mas liberar perdão eu não vou. Então você já está fazendo a sua própria vontade. E você é único responsável pelas consequências disso que você faz. Quer ver? Um outro exemplo. A pessoa diz assim, não, mas eu conheço a palavra, eu sei que é ensinado que a gente deve ser dizimista, mas eu, na verdade, não concordo com o dízimo. Esse negócio de ficar dando 10% para a igreja. E o que você faz com o texto de Mateus 23, 23? Você pega ele e joga no lixo? Ou você faz a vontade de Deus, ou você já está fazendo a sua vontade. E então nós vamos para a carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo disse que aquele que serve ao pecado se tornou servo do pecado. Você somos servos daquele a quem nós decidimos servir. Se ao Senhor pela palavra dele, então somos verdadeiramente servos do Senhor. Mas se a nossa própria vontade, então já estamos cometendo pecado, porque já não estamos fazendo a vontade de Deus e sim a nossa. Essa é uma realidade, pastora Wanda. Ou a gente serve a Deus, e como que eu sei que eu estou servindo a Deus? É pela palavra. A palavra é o meu guia, a palavra de Deus é a minha bússola, a palavra é a Constituição. Se eu vivo pela palavra, o que está escrito, a pastora Wanda citou um exemplo. A palavra de Deus fala em vários textos, tanto no Novo como no Antigo, que a gente tem que ser dizimista. Você fala, não, dízimo é coisa de pastor. Não, é a palavra que diz, não o pastor. Você pode falar que é coisa de pastor. Então você está fazendo a sua vontade. Você não está fazendo a vontade
de Deus. Quer ver outro exemplo que a gente tem na palavra de Deus? Na verdade, temos vários exemplos. Jesus, ele disse assim, não deixemos a nossa congregação, através do apóstolo Paulo. Mas tem gente que diz assim, não, esse negócio de ir para a igreja, não precisa ir para a igreja, basta ter fé em Deus. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode deixar a nossa congregação. Mas eu não quero ir na igreja, eu não tenho vontade. Então você está servindo você. Você não está servindo a palavra, porque a palavra é Deus. Você já leu? A palavra diz assim, Apocalipse capítulo 19, diz assim, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Olha para mim, preste atenção. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus, que estava vestido de uma veste salpicada de sangue, ele é chamado de palavra de Deus. Então, quando você não serve a palavra de Deus, você não está servindo a Deus. Eu quero ler um texto com você. A pastora Wanda até tinha citado aqui, além de Romanos capítulo 6, né? 6. Também tem aqui Evangelho de Mateus, João capítulo 8. Os religiosos da época, eles diziam que eles eram de Deus. E eles disseram o seguinte, olha só. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, Jesus. Como dizes, sereis livres? Então os religiosos, as pessoas daquela época, estavam pensando que eles eram livres. Aí Jesus disse assim, em verdade vos digo, que todo aquele, seja quem for, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus está dizendo o seguinte, que a pessoa que vive no pecado, isto é, fora da vontade de Deus, ela serve o pecado, ela não serve a Deus. Porque servir o pecado é uma coisa, servir a Deus é outra coisa. É bem diferente de simplesmente conhecer a Deus, de simplesmente dizer assim, não, eu conheço Deus, eu sei que Jesus é o nosso Salvador, eu oro em casa, eu busco a Deus, eu leio, medito na palavra de Deus, mas essa história de congregar, não. E na igreja? Tem gente que vai na igreja todo dia, não sei o que tanto vai fazer na igreja, todo domingo, para quem ir na igreja todo domingo? Na carta aos Romanos capítulo 10 está escrito assim, e não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Alguns estão deixando de se congregar como igreja de Cristo. Mas a palavra de Deus nos pede para a gente não fazer isso. Por quê? Porque nós somos um corpo. Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, está lá no capítulo 12, ele disse, olha, nós somos membros de um corpo que é Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo. E como é que pode o corpo dizer assim, eu não preciso dos pés, que a necessidade tenho das mãos? Para que os olhos, a boca, os ouvidos? Você poderia viver sem alguma parte do seu corpo. Você até poderia viver sem um rim. Mas sem os 2 rins não dá, sem o seu coração não dá, sem pulmões não dá. Você até poderia viver sem as suas mãos, mas seria uma vida bem limitada. Você poderia viver sem os seus pés, mas muito limitado. Então você, eu, somos membros do corpo e devemos fazer parte do corpo sim, e devemos estar presentes junto com o corpo quando o corpo se reúne, porque a palavra de Deus diz que ali acontece a reunião, a assembleia dos poderosos de Deus. Como membro do corpo, a gente se torna fraco quando não se congrega. Então, se você decidiu, por qualquer razão, eu não vou mais me congregar, você passou a fazer a sua vontade e deixou a vontade de Deus de lado. E então, você já está servindo a você mesmo. Automaticamente, é servo do pecado, porque já fez o que Deus disse para não fazer. A pessoa tem que decidir. Perguntar para si, eu sirvo quem? Deus, como que eu conheço, como que eu sei, como que eu sou nivelado através da palavra. Se a palavra, como a pastora Wanda citou, ela disse, não deixemos a nossa congregação. Carta aos Hebreus, a palavra garante isso. Carta aos Hebreus, capítulo, não deixemos, Deus proibiu, não deixemos a nossa congregação. Mas você fala, por que eu tenho que? Por quê? Porque a palavra diz.